Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, a esse canal. E hoje eu quero trazer aqui um assunto que eu adoro. Inclusive, deve ter outros vídeos meus aqui no canal falando sobre esse assunto, que são as nossas metas, que são os nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos, enfim, aqueles alvos que você vai buscar atingir no próximo ano. Nós estamos aqui, né, encerrando 2025, começando 2026, então eu desejo um feliz ano novo, que Deus continue abençoando a tua vida fortemente e que para 2026 você já esteja aí pensando, né, já tenha acompanhado os vídeos que eu deixei anteriormente aqui no canal e já esteja se preparando para fazer as suas metas de 2026. Eu sou uma pessoa que eu adoro metas, né? Eu adoro ter objetivos, eu adoro estabelecer os meus sonhos. Eu sou uma pessoa muito orientada para metas, né? Eu preciso saber os meus desejos, os meus sonhos, aquilo que eu quero buscar, para que eu organize minha vida, organize minha rotina, organize as coisas que eu desejo fazer ou não, né? Então, estabelecer a minha rotina, estabelecer a minha vida, sempre é com base nos desejos, nos sonhos, nas metas que eu tenho. E para que a gente comece, né, a fazer as nossas metas de 2026, eu gosto sempre de lembrar que 2026, por exemplo, é um ano, né? A gente tem um período de 12 meses que compõe esse um ano. Então a gente precisa sempre olhar para o que cabe dentro desse 2026. E o que a gente deseja alcançar nesse 2026, ele precisa estar vinculado com os nossos sonhos de vida, né? Então, se eu desejo lá, quando eu estiver velhinha, lá no final da minha vida, ter construído uma família, ter construído um casamento feliz, amoroso, então eu preciso, ao longo da minha vida, né, nutrir esse desejo, nutrir essas metas, né? Eu preciso colocar dentro de 2026, por exemplo, uma meta de cuidado da minha família, ou de nutrição do meu relacionamento, ou coisas desse tipo. Então, as nossas metas, elas precisam olhar para os nossos sonhos, né? Elas precisam conversar. Não dá para a gente ter um sonho de, por exemplo, ser uma pessoa super saudável e a gente não incluir no nosso humano nenhuma atividade física ou nenhum cuidado com a alimentação, só ficar comendo fast food e não fazer nenhum tipo de exercício, por exemplo. Não fecha, né? Não vai ser coerente. Então, se não tem no nosso dia, não tem na nossa vida, né? Se me importa ser uma pessoa estudiosa, espiritualizada, inteligente, precisa ter no meu ano de 2026 ações, metas relacionadas a estudo, seja ler um livro, seja fazer um curso novo, enfim. Então a gente precisa olhar para a nossa vida de uma forma mais ampla e entender o que desses sonhos, essas metas, a gente já consegue colocar dentro de 2026. E um tema super clichê, né, que você já deve ter ouvido falar várias vezes, mas que é fundamental quando a gente está estabelecendo as nossas metas, é a gente pensar sempre se elas são metas SMART, né? E o que é isso? A gente precisa estabelecer as nossas metas de um formato, de uma forma que seja possível alcançá-las, que façam sentido para a gente, que tem uma quantidade, tem uma regra, né, para serem feitas e serem seguidas. Porque se a gente não coloca né, uma meta de uma forma clara, como que a gente vai saber se a gente atingiu ou não? Por exemplo, se eu coloco nas minhas metas, eu desejo cozinhar mais, vamos supor. O que seria esse cozinhar mais? Hoje eu já cozinho, eu não cozinho? Quantas vezes na semana eu estou falando isso? Eu estou falando de cozinhar mais em todas as refeições? Eu estou falando de cozinhar uma vez no ano? Talvez o cozinhar mais seja eu fazer uma única refeição no ano e isso vai me satisfazer? Então eu preciso aprofundar nessa meta, né? Então a gente precisa seguir o conceito SMART para fazer as nossas metas. E o que é esse conceito SMART, né? É a gente ter uma meta específica. Por exemplo, eu cozinhar mais, ou eu desejo emagrecer, eu desejo ler mais, né? O que seria ler mais? Ler mais as redes sociais?
Enfim, então ela precisa ser específica. Eu desejo emagrecer 5 quilos. Eu desejo cozinhar 3 vezes na semana. Eu desejo ler 10 livros até o final do ano. Então eu preciso ser específica na minha meta. Eu preciso saber do que eu estou falando de verdade, em quantidade, eu consigo poder medir a minha meta, né? Ela precisa ser específica. E ela precisa ser mensurável, né? A gente vai para o M do SMART. Ela precisa ser mensurável. O que é isso? Eu preciso saber medir. Hoje eu leio 0 livros. A minha ideia é que em 2026 eu comece a ler e leia 10 livros. Então eu vou em algum lugar anotar o nome dos livros que eu terminar de ler e no final do ano eu vou conseguir saber. Ok, eu li 10 livros, 5 livros, 3 livros, eu consigo medir se eu fiz certo, né? Por exemplo, vou colocar lá, eu desejo emagrecer 5 quilos. Eu vou me pesar hoje na balança, vou ver o peso que eu estou e quando chegar ao final da minha meta, eu vou me pesar de novo, eu vou conseguir medir se eu realmente cheguei. E só quando a gente consegue medir que a gente consegue ter percepção se realmente a gente atingiu as nossas metas ou não. Por quê? Porque às vezes a gente pode ter duas percepções, né? Uma de que a gente super deu conta do recado. Eu falei que ia ler mais e realmente esse ano eu li muito mais. Mas aí a gente vai averiguar e de fato não teve esse aumento. Ou às vezes a gente super leu mais, né? A gente super se dedicou, só que o nosso chicote ele é tão grande, a gente é tão exigente com a gente que a gente não reconhece que a gente alcançou a meta. A gente fica sempre se cobrando, sempre achando que está devendo. Então, para que você não fique nem num lado, né, sendo boazinha demais, passando a mão na tua cabeça, e nem chicoteando demais, a gente mede, porque daí conta dados e fatos, não há argumentos, né? E aí a gente consegue comprovar se a gente chegou lá de fato. Essa meta, ela precisa ser atingível. E aqui também tem um ponto super importante. Atingível, gente, a gente precisa conseguir alcançar essa meta em 2026 se a gente se propôs a colocar ela em 2026. Não dá para ser uma coisa absurda, fora da realidade. Também não dá para ser uma mão com açúcar, né? Tem que ser algo que te desafie, que te incentive a buscar, que te motive a ir além, que realmente te tire da zona de conforto. Mas não pode ser algo impossível. Não pode ser algo que tu chegue lá no meio do ano e tu não chegou nem 10% da meta, porque tu vai desistir dela e tu vai desanimar. Eu sempre brinco com esse exemplo, né? Não dá para eu, ao auge dos meus 33 anos, por exemplo, colocar uma meta de ser Miss Brasil em 2026. Isso não vai acontecer. Por N fatores, idade, beleza, medidas, preparo físico, preparação, constituição de vida, enfim, N motivos isso não vai acontecer. Então eu preciso ser realista. Às vezes a gente se exige demais, né? A pessoa não fala nada de inglês, por exemplo, 0, e aí coloca que até o meio do ano ela vai ficar fluente. A não ser que passe ali o dia, noite e dia, estudando inglês, ainda assim eu tenho as minhas dúvidas, mas não é a nossa realidade, né? A gente faz outras coisas da vida, né? Não consegue ficar dedicado único exclusivamente a uma meta. Então a gente precisa ser realista com a gente. Ela precisa ser uma meta que realmente a gente nos exija esforço, mas que a gente consiga de fato atender. E essa meta ela precisa ser relevante. O que é isso? Ela precisa ser importante. Ela precisa fazer sentido. Não adianta a gente colocar meta porque a meta do outro é essa. Porque a gente viu e achou bonitinho alguém colocar uma meta, sabe? Uma pessoa, não sei, que está com uma composição de vida que tá ali cheia de atividade do trabalho, tá fazendo faculdade, tá com um filho pequeno, recém casou, não sei qual é a constituição de vida que essa pessoa tá, e aí ela coloca lá que ela vai ficar trincada, com a barriga trincada, mas ela não tem tempo, mal tem tempo para ir na academia. Sabe, assim, a gente precisa. Será que faz sentido? Será que é importante neste momento eu realmente estar com a barriga trincada? Ou nesse momento é importante para mim concluir a minha faculdade, por exemplo? Ou nesse momento é importante eu me dedicar ao meu filho recém-nascido? A gente precisa entender o que é importante
importante neste momento na tua vida, sabe? Não dá pra gente, decidir que 2026 eu vou me dedicar a minha preocupação maior, o meu objetivo maior vai ser a minha profissão. Aí eu vou lá e coloco minhas metas de 26, viajar 5 vezes no ano. Será? Será que eu vou conseguir tirar férias 5 vezes no ano se a minha dedicação única e exclusivamente vai ser da minha profissão? Não sei, você precisa pensar, né? O que não dá é para alguma coisa ser muito importante para você e não ter meta relacionada a isso em 2026 e nem ao contrário. Uma coisa, ter uma meta que não faça sentido nenhum, né? Um outro exemplo, você gosta de estudar olhando vídeos, escutando podcasts, nunca lê um livro, não gosta de ler, não aprendeu a ler e não faz sentido nenhum para te ler. Aí tu vai botar a meta de 15 livros no ano. É importante para te ler esses 15 livros? Então a gente precisa refletir sobre se isso importa, né? E se isso importa para você. Não para os outros, não para a família, não para os amigos, se isso importa para você. E um outro também, um detalhe importante é ter prazo definido, ter tempo, né? Até quando essa meta vai ser concluída? Até 31 de dezembro, até meio do ano, no primeiro trimestre. Porque que acontece às vezes também, né? As pessoas estabelecem as metas lá de 2026 e aí colocam todas as metas para terminar em 31 de dezembro. Aí passa o primeiro semestre todo, ó, nem aí para as metas, porque tem até 31 de dezembro mesmo para terminar, então eu não vou me ocupar. O que acontece? Chega lá no final do ano, tá um desespero, uma correria para buscar suas metas. Então, reflita, né, se realmente até o final do ano que tu vai buscar todas elas, ou se tu pode quebrar, por exemplo, ao invés de colocar, eu vou emagrecer 10 quilos até no final de 2026, a gente quebra então. Eu vou emagrecer 3 no primeiro trimestre, 3 no segundo trimestre, e assim a gente vai partindo as nossas metas, né? Às vezes a gente quer juntar dinheiro, né? Eu preciso juntar X reais, X mil reais, e eu quero fazer isso até 30 de junho e depois, no segundo semestre, eu quero comprar um carro. Então, a gente vai ter duas metas, mas uma meta com prazo até 30 de junho e a outra meta de 1º de julho a 31 de dezembro. Então, a gente se organiza assim, né? Não precisa ser todas terminando em 31 de dezembro. E aí a gente consegue saber o que a gente vai focar no começo do ano, o que a gente vai focar no meio do ano, o que a gente vai focar no final do ano. Acho que isso também é uma forma bem inteligente da gente se organizar. Nem ficar overthinking, né, nem ficar pensando muito a respeito de todas ao mesmo tempo, sendo que se algumas você só vai cumprir realmente no final do ano, e aí a gente foca a nossa atenção naquilo que realmente importa. E a gente, abrangendo todas essas características, a gente realmente consegue fazer uma meta que faça sentido, uma meta que a gente consegue alcançar, uma meta que a gente consegue medir e realmente, né, a gente dá conta daquela meta do nosso ano. Então, olhe para as suas metas, né? Olhe para a sua vida. Eu tenho certeza que se você olhar para as suas metas, definir as suas metas, né? Ter cuidado com as suas metas neste momento, isso vai te ajudar muito nas suas decisões de 2026, nas suas escolhas, né? Vai chegar aqueles momentos da vida onde a gente não sabe se a gente vai para o A ou se a gente vai para o B, e é com base nos nossos sonhos, nas nossas metas que a gente toma essa decisão, né? O que me leva mais próximo daquilo que eu realmente desejo viver na minha vida? E é aquilo que eu escolho, né? Então facilita o nosso dia a dia. Na hora de montar nossa rotina, facilita também a gente fazer essa montagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho um curso online que eu gravei, que ele se chama Rotina Zen. E ele, muito mais do que falar só de rotina e de uma rotina, né, mais zen, ele fala sobre isso, né? Nos ensina, nos ajuda a construir os nossos sonhos, os nossos desejos, olhar para o nosso futuro. Lá também eu ensino a gente a fazer as nossas metas, a gente estabelecer as metas do ano e com base nessas metas do ano a gente organizar a nossa rotina, né? Organizar o nosso ano, organizar o nosso dia a dia. Porque se a gente estabelecer, né, nas nossas metas algumas coisas, a gente precisa depois colocar essas coisas de certa forma no nosso dia, né? Por exemplo, eu colocar a meta que eu desejo emagrecer.
vai precisar colocar dentro do meu dia a dia cuidado com a alimentação ou uma rotina de exercício. Então eu preciso, como se eu fosse cascateando, né? Lá do meu sonho, depois do meu sonho vem para as minhas metas e das minhas metas eu venho para o meu dia. Então lá nesse curso eu falo sobre isso, né? Eu trago exemplos, modos, modelos de fazer isso no seu dia a dia e também, claro, né, outras questões para que você possa trazer mais leveza, mais tranquilidade, mais calma, menos ansiedade, menos estresse para o seu dia a dia, né? Trazendo um conceito mais zen de fato. Então, eu desejo para vocês um excelente 2026, que você possa sentar agora, pensar nas suas metas, defini-las com carinho e que isso vai fazer uma grande diferença no teu dia a dia.